Boa tarde, pessoal, bem-vindos, bem-vindas para o nosso momento de oração, momento em que nos reunimos, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos congrega, que nos chama de onde quer que estejamos para testemunhar do seu amor e nesse momento especial para darmos o testemunho através da nossa oração. Oração que nós colocamos diante de Deus na forma de clamor, de intercessão, na forma de ação de graças, das diversas formas, conforme nós estamos nos sentindo e dependendo do que nós estamos necessitando. A certeza de que Deus sempre nos escuta e está sempre disposto a manter um diálogo conosco. Deus nos responde ao seu tempo e de acordo com a sua santa vontade. Nessa tarde eu quero convidar vocês para meditarmos acerca de um versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 13, onde diz: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Marcos 6, 13. Esse verso faz parte da oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, como nós devemos orar? Se eu não tenho as palavras certas para esse momento, o que eu devo fazer? Como eu devo me colocar em oração perante o Senhor? E Jesus então responde: olha, vocês têm que fazer uma oração de uma forma que contemplem o todo do senhorio de Deus sobre as suas vidas. E ele fala isso colocando as palavras do Pai Nosso. No Pai Nosso nós reconhecemos que Deus é o Senhor sobre nossas vidas, que o seu nome é santo, que é do seu reino que nós necessitamos, embora os nossos desejos mundanos muitas vezes nos coloquem para outros lados, mas é o reino de Deus que precisa vir sobre as nossas vidas e sobre esse mundo. Nós pedimos que seja feita a vontade de Deus. Nós temos desejos, pedidos, mas a vontade de Deus ela é plena e soberana sobre as nossas vidas e é um desafio. Muitas vezes nós não temos coragem de pedir que Deus faça a sua vontade, nós pedimos apenas que Ele atenda aos nossos desejos, mas quando Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso, Ele diz que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu. Nessa oração, Jesus também pede-nos ou ensina-nos a pedir pelo pão de cada dia, por todo o nosso sustento, que seja digno, que seja suficiente para nós e para todas as pessoas. E Jesus também pede que nós tenhamos um senso de justiça, de forma que Deus nos perdoe, na mesma medida em que nós perdoamos as pessoas que nós temos magoado, machucado, ofendido. E Jesus também ensina os discípulos a pedir que Deus nos livre do mal. Os discípulos devem orar pedindo que Deus os livre do mal e também a nós. Quando Martim Lutero escreve acerca da oração do Pai Nosso e quando ele faz referência a este versículo no Catecismo Menor, ele diz o seguinte: pedimos nesta oração, em resumo, que o Pai no céu nos livre de todos os males que afetam o corpo, a alma, os bens e a honra, e pedimos que na hora da nossa morte Ele nos dê um fim bem-aventurado e nos leve por graça desse mundo para junto de si. Essa interpretação do reformador Martim Lutero vem bem ao encontro de tudo que nós estamos passando, especialmente nessa pandemia. O mal, na forma desse vírus, está nos atacando de diversas formas, e ele nos ataca através da dor física, daquelas pessoas que estão contaminadas, e muitas pessoas sofrem muito dependendo da sua condição de saúde. Também a dor na alma dos familiares que sofrem, e para piorar, na hora da morte, muitos deles não conseguem sequer dar o devido adeus, se despedir de forma digna daquelas pessoas que partem dessa vida. Tem também os grandes desafios e o sofrimento daquelas pessoas que vencem a Covid, mas que precisam se recuperar, porque ficaram dias, semanas, até mesmo meses entubadas, e há uma dor muito grande da recuperação, muito tempo que novamente as pessoas precisam empreender agora para se restabelecerem.
Tem a dor causada pelo medo, pelas incertezas em relação à nossa saúde, à economia do país, para nossas relações familiares, para as nossas relações de trabalho e tantos outros desafios que esse tempo de pandemia tem trazido também. Sem contar que, além e apesar de tudo isso que estamos passando na pandemia, a nossa vida segue com tantos problemas e outras situações que já existiam antes da pandemia. Talvez esse versículo, ou essa pequena parte da oração, livra-nos do mal, nunca tenha adquirido um significado tão grande e tão importante antes. Desde que Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus e foram expulsos do paraíso, a humanidade vem sofrendo e sendo afetada por muitos males. O mal que nos cerca expõe a nossa ganância e a fraqueza que nós temos e a dificuldade em nos relacionarmos com outras pessoas de acordo com os propósitos e com a vontade de Deus, o crescimento descontrolado das cidades, a superpopulação de países, má distribuição de renda, isso tudo traz efeito na organização ou na desorganização das cidades, de famílias, sociedades, catástrofes ambientais, muitos são os fatores que nos expõem a esse vírus e a uma imensidade de tantos outros males que nós sofremos. O nosso mundo não é totalmente mau, muito pelo contrário, existe muita coisa boa no mundo que nós vivemos. Mas quando nós optamos em ter uma forma descompromissada de vida, sem compromisso com o outro, com a natureza, com toda a criação de Deus, o mundo vai nos apresentar uma face sombria e muito maléfica. Soa até estranho, mas nós vivemos numa época de tantas tecnologias e parece-nos que quanto mais tecnologias nós temos, menos humano nós nos tornamos. E muitas vezes, sem nos darmos conta do que nos ataca, nós somos expostos e sofremos a males por males que parecem ser impossíveis de vencer. Por isso, mais do que nunca, reforça-se a necessidade de pedir pela ajuda de Deus. Quando nós oramos, livra-nos do mal, nós estamos pedindo duas coisas. Primeiro, declaramos que muitas vezes somos incapazes de escapar de situações difíceis por nossa conta. Em segundo lugar, declaramos que Deus é aquele que pode nos defender e preservar o corpo, a alma, a vida e a nossa honra. Que Deus livre-nos de todos os males que nos cercam, na certeza de que Jesus caminha conosco e que o Espírito Santo, ele nos direciona para uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, em meio a tantos males e sofrimentos que assolam o mundo, queremos declarar que Tu és aquele que pode nos proteger, restaurar e salvar. Olha por nós, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, da ganância, livra-nos de todos e tantos sentimentos que nos afastam do convívio amoroso com o próximo e responsável com a natureza. Livra-nos de tudo que traz o nosso mal. Concede-nos, assim, a Tua paz. Amém. Que assim seja. Livra-nos do mal. Amém. Amém.